Olá, continuamos na leitura do livro, capítulo 22. O título do capítulo é O Amor e o Caos de Deus. Se Deus é amor e caos, quem somos nós para querermos combater o caos? O humano produz mais caos ao querer lutar contra ele. A busca frenética para evitar a dor, criando uma sociedade de pessoas mimadas porque nos auto-mimamos, cria refúgios e padrões de fuga que esvaziam mais e mais a essência. Deus é amor e caos. Viver é amor e caos. Não lutemos para evitar a dor, mas vivamos cada dia o seu dia. Um dia de grande sofrimento pode ser seguido de um dia de êxtase, assim como o inverso. Absolutamente nada do que façamos pode garantir o próximo minuto. A vida muda em um segundo. Temos enorme poder de criação, mas não temos domínio algum sobre as variáveis inerentes à própria vida. Limpar o inconsciente, vibrar felicidade e bons sentimentos, liberar culpas, são fatores que vão interferir para a criação de uma vida boa. Porém, uma vida boa não é uma vida estática. Vida é movimento e o caos sempre vai surgir independentemente de qualquer coisa que se possa fazer. Só nos resta abraçar a cada dia com gratidão e confiança. A revolta com o desconfortável só cria mais campo de dor para nós e para outros. A revolta é uma distorção da qualidade da essência de revolução. Somos seres revolucionários, sempre modificando, quebrando estruturas falidas para nos dirigirmos para um bem maior, tanto no micro quanto no macro. Revolução sem revolta. Revolução com um poder inabalável amoroso. O amor tem o poder de transformar com mais foco e precisão que a força. Gandhi teve o propósito de mostrar isso. A revolução pelo amor também causa bem menos danos ao indivíduo e ao coletivo. Todos que estão lendo esse livro passaram por dores e sobreviveram. Assim, somos adultos com estrutura para lidar com qualquer episódio em nossas vidas. Quem se desespera e sente que não vai aguentar é a criança de meses ou poucos anos dentro de nós. Quando crianças, não tínhamos a menor condição de nos defendermos do caos que surgia no campo familiar. Sentíamos acuado, querendo apenas que a fonte de dor desaparecesse, que acabasse aquilo. Criança é sensorial e emocional, sem crivo racional desenvolvido para o entendimento. Porém, nós adultos, hoje, podemos passar por qualquer situação. Como se explica pessoas que passam por circunstâncias trágicas ou vivem em estado de extrema limitação física, mas mantêm a felicidade? Os religiosos diriam que essas pessoas têm Deus no coração. Isso também é verdadeiro. Estão conectadas mais com a essência do que com a existência. Além da conexão com o ser essencial, precisamos tranquilizar a criança dentro de nós. Dizer a ela que esse eu adulto, juntamente com a essência, vai cuidar dela. Isso pode ajudar a sair do estado emocional fantasmagórico. Quando confiamos plenamente que nossa essência é verdadeiramente capaz de nos cuidar, então deixamos de nos defender da vida. Aí sim, eis a felicidade. Estar em estado de abertura para cada dia, deixando que venham as surpresas, é criar felicidade. Se estamos abertos, saboreamos os momentos felizes com mais inteireza porque estamos presentes. E os reveses desafiantes podem ser vivenciados como oportunidades para extrair da alma mais essência. Liberando a defesa da vida,
ficamos presentes. E o presente sempre é um bom presente. Não precisamos economizar vida nos protegendo. Tal dinâmica não vai adiantar. Pelo contrário, a defesa cria um campo de medo que possibilita, por ressonância, a atração de fatores que recriarão esse sentimento. Pois criamos situações que alimentarão a repetição das nossas emoções. Medo cria situações de medo. Raiva cria episódios que nos enfurecerão. E o amor e a alegria criam circunstâncias agradáveis. É simples assim a matemática da energia. Excesso de proteção a nós mesmos ou a outros facilita a criação de situações desagradáveis. Isso pode ser bem importante para a criação de filhos. O filho pode ser criado em um campo de medo, com uma voz interna dizendo: perigo. A não confiança na essência do filho e da vida certamente vai limitar a livre expressão deste. Os limites são de fundamental importância para o desenvolvimento de um adulto com valores de respeito a si e a outros. O limite cria um adulto com percepção do outro. A falta de limites cria adultos egocêntricos e, consequentemente, infelizes, porque quando o ego está no centro, não há felicidade. Limite e liberdade, proveniente da confiança na essência, pode ser uma boa combinação. Sem culpa para os pais que criaram seus filhos no campo do medo, quer seja criando estado de alerta ou distorcendo a liberdade. Porque os pais não são culpados, eles simplesmente estavam respondendo à ressonância dos filhos. A alma escolhe os pais para o aprendizado. Não importa como você criou seus filhos ou como foram todas as relações até agora. O importante é, a partir do presente momento, treinar o olhar para a essência e não para a dissonância. Está comprovado cientificamente que o olhar do observador interfere nos elétrons. Criamos a partir do olhar. Enxergar a essência cria essência. A não colocação de limites também provém do medo, muitas vezes inconsciente, de perder o amor do filho. Na vida adulta, a não colocação de limites para as relações pode indicar o medo da perda. O controle é uma falácia do ego, mas regras e limites podem estar na ressonância da essência. Estabelecer regras e limites para os filhos e para nós mesmos é criar estrutura e valores importantes para a quarta dimensão. Porém, ordenar não com o campo do medo, mas do amor. Amor é a melhor proteção, porque evoca a essência. Quanto mais amor com liberdade, mais essência, mais proteção. A vida que criamos depende do quanto vibramos de medo ou de amor. Estar verdadeiramente no presente é estar no amor, e vibrar amor traz a consciência para o tempo presente. Evitar a vida buscando segurança é uma ignorante ilusão, da qual todos nós, em maior ou menor grau, participamos. A terceira dimensão traduziu-se em estruturação necessária para a evolução. A estrutura trouxe estabilidade. O estável fez-se presente como crença e manifestação por muitos anos na terceira dimensão. Realizar escolhas a partir do foco da segurança é um comum auto-engano. A segurança não se encontra no controle ou em qualquer movimento egóico. Grande parte dos conflitos deste tempo é porque parte de nós mesmos intenciona voltar para a estabilidade. Assim como o universo encontra-se em expansão, nós também estamos sem mais recuo. Os cientistas concluíram que o universo não mais se contrairá até desaparecer,
mas só irá expandir mais e mais. Não há como voltarmos para o que nos trazia estabilidade. Ao passado, só faz sentido retornar se for rematrizado com uma transformação que possibilita uma configuração para um encontro que seja mais ressonante. Não voltamos ao passado como era, porque não somos os mesmos que possibilitavam tal configuração. Podemos ter gratidão e carinho pelas pessoas que passaram por nossa vida, mas só será legítimo e gratificante permanecermos em sua presença se houver ressonância harmônica entre o novo eu e o antigo outro transformado. As pessoas e situações só cabem retornar se houver alguma ressonância ou propósito. Buscar a estabilidade gera conflitos, porque o ser da quarta dimensão não é estável, mas livre em sua múltipla expressão. Precisamos atualizar nossas crenças para vivermos na nova vibração. A maior parte de nossos conflitos ocorre porque estamos vivendo em uma frequência de quarta e quinta dimensão com um sistema de crenças de terceira. Aos poucos vamos conferindo com a realidade que nosso sistema de crenças está falido. A atualização do programa é fundamental para a nossa saúde e do coletivo. A sociedade adoeceu porque não se atualizou. Todas as crenças contrárias à essência maior estão falidas. A obediência deve ser ao ser. Como obedecer um sistema falido? Não há novas leis que possam criar uma sociedade saudável a partir do controle do ego. A ordem e a lei precisam vir não de imposições. Religiões criaram leis não para o bem comum, mas para o interesse de uma minoria. Entre aspas, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Distorções e distorções das palavras de Jesus e de seus discípulos para a criação de uma sociedade com seres sem poder. Instituições falidas que criaram gado não servem mais, porque o ser humano, na quarta dimensão, já sabe quem ele é. A religião é legítima quando religa, não quando separa. Se para o humano é importante o caminho religioso, então deve checar com a alma qual a escolha mais ressonante a seguir. Dentro de uma religião ou seita, há muitas variáveis, mais ou menos ressonantes. Já conheci padres verdadeiros e com essência, assim como conheci orientadores de espaços esotéricos bem inconscientes da própria sombra. A questão não é o que seguir, mas checar tudo com a própria alma, inclusive o que eu estou escrevendo aqui. Aproveite o que serve e esqueça o que não serve, para alguém no ponto do holograma servirá. A religião ou qualquer caminho espiritual é construtivo quando faz ressonância com a alma, não quando reprime. O ser humano não é um infeliz nascido do pecado, é divino. A repressão, dinâmica bem presente na terceira dimensão, criou distorção. A repressão sexual provocou em muitos a reatividade que, por liberdade enviesada, retiraram o sagrado do sexo, banalizando-o. A consciência do sagrado pode estar presente em qualquer encontro físico, pois assim o ato sexual será de preenchimento e não de esvaziamento. A repressão criou a libertinagem para alguns e o enfraquecimento do poder para outros. A repressão sexual retira parte da energia do poder. Na astrologia, a casa da sexualidade e do poder é a mesma, que é a casa de Escorpião. A repressão feriu a essência em vários aspectos. A sexualidade é apenas um deles. Empolguei-me aqui com minha veia de sociologia, que foi o primeiro caminho que busquei antes da psicologia. Voltando ao tópico da segurança. Pois bem, a segurança não será encontrada mais na estabilidade da terceira dimensão,
porque ela não existe mais. Acabou a estabilidade ou a ilusão dela. O ser da quarta/quinta dimensão é presente na vida, aberto para o fluxo que a vida traz. E aí está a segurança. Não há como evitar o risco. Viver ancorado na essência é a única segurança possível. A vida na essência não é a garantia de não aparição do mal, porém, há recurso interno para qualquer enfrentamento. O mal dentro e fora pode ser encarado e transmutado com dignidade. E assim, ampliamos o campo do poder. Entre aspas, o que não me mata me torna mais forte. Sim, tal pensamento de Nietzsche serve bem para o que ele se referia como super-homem. O super-homem de Nietzsche é o de nossa referência da terceira dimensão. Não é o cara que está no ápice pelos conceitos da cultura. O homem com o ego inflado vai cair mais cedo ou mais tarde. E não cai porque a vida o derrubou, mas pela escolha de sua própria alma que anseia ir além. Assim, atrai situações externas que derrubará o que o mantém na máscara do homem ideal. O super-homem de Nietzsche é o ser inteiro sem máscaras. Manter um estado de ideal, além de afastar a essência, requer muito investimento de energia sem propósito. Como é desgastante manter o modelo social de perfeição. Manter corpo perfeito, situação financeira perfeita, entre parênteses, tomando aqui a referência dos ricos das novelas. Casamento perfeito, filhos perfeitos, pronto. Matou a si mesmo e contribuiu para outras mortes. O indivíduo pode alcançar riqueza material, beleza física, casamento e profissão realizadoras, porém não ser escravo. Quando o valor de importância está no externo, tornamo-nos reféns. É legítimo o ego ter tudo o que ele quiser, desde que esse não seja o propósito principal. Se deixamos de priorizar a escolha pela essência, para escolher pela manutenção da perfeição egóica, então estamos nos traindo profundamente. Quase sempre, sem percebermos, mas pela robótica, temos atitudes e sentimentos que não estão servindo ao nosso bem maior, mas à manutenção da escravidão que recria a separatividade. Não temos a menor noção de que nossas criações egóicas podem fortalecer o campo das trevas deste planeta. Pequenas contribuições formam um campo de sombra que se manifesta em alguns indivíduos que o canalizam. Quem praticou o mal? Ainda que o ato tenha vindo de um indivíduo, todos nós fomos contribuintes. Os maiores sofrimentos da humanidade vieram de egos que buscavam a perfeição. Então, quando sofremos com as aparentes imperfeições, estamos fazendo o quê? Não estamos criando dor só para nós. Nada é perfeito e estático. A vida é caos e movimento. O ideal de Platão não existe no existencial. Vamos tomar a essência de Platão. Masaru Taniguchi captou bem a essência de Platão. Nós e tudo que existe é imagem verdadeira, harmonia e perfeição. O que foi distorcido é que buscamos a perfeição egóica e não a divina. Tudo é perfeito dentro da imperfeição egóica. O todo está em tudo e tudo está no todo. Tal princípio taoísta revela a consciência da perfeição divina. Se Deus é perfeição e somos sua imagem e semelhança, então nada nem ninguém é imperfeito em seu potencial original. Somos perfeitos, mas não ideais. A busca do ideal criou uma civilização de dor e separação. Quando buscamos o ideal, corremos o risco de nos abandonarmos. Nossa alma quer o ideal divino, não egóico. Ideais divinos, tais como liberdade, igualdade, fraternidade, são legítimos porque estão a serviço do bem maior, não do bem de um indivíduo. Chequemos se nossos ideais estão a serviço somente do nosso próprio bem-estar e o de nossos próximos,
ou se podem beneficiar a nós e ao todo. Buscar o bem-estar somente dos próprios familiares é uma atitude implantada na crença do brasileiro. O humano tem uma lista gigantesca de quereres e uma bem pequena de doação. A vida é compartilhar. Impossível a felicidade com esse nível de consciência. O ser essência é o humano que superou a si mesmo. É o ser que vive dia a dia em sua inteireza e seu presente. Não está preso nos ideais do futuro ou nas lamúrias do passado. Não está apegado ao bom ou ruim do passado, nem preso às expectativas ou medos do futuro. Se nossas pequenas escolhas do cotidiano não expressam nossa essência, as grandes também não expressarão. Não sejamos infantis ou arrogantes. Felicidade é construção e evolução sustentada, é treinamento incessante. E não há metas a ser atingidas, tampouco ponto de chegada. Nunca estamos prontos e sempre já estivemos prontos. Termino aqui o capítulo 22.